Nesse vídeo vamos mostrar como utilizar a ferramenta Mendeley, que é um gerenciador de referência que tem se tornado muito popular na comunidade acadêmica. Como esse vídeo está um pouco extenso, a gente preparou esse índice aqui onde você pode navegar durante as etapas. Ao final de cada etapa, a gente também fez com que você possa retornar ou passar algum conteúdo. Basta clicar nesses links que aparecem no vídeo. Primeiro passo para começar a utilizar o Mendeley é ir no site dele, www.mendeley.com, clicar nesse botãozinho Sign Up and Download. Aqui você vai se cadastrar e posteriormente baixar o programa do Mendeley Desktop. Todo esse processo é bem simples, bem tranquilo. Depois que você baixou e instalou o Mendeley, você vai ter o programa com essa interface aqui. E o primeiro passo para poder usufruir das funções mais utilizadas dele, que é, por exemplo, a interligação com o Word, que faz automaticamente citações e referências. O primeiro passo para você poder fazer isso é inserir metadados dos materiais que você está utilizando, que você está lendo, no Mendeley. Para se fazer isso, tem 5 formas diferentes. Eu vou começar pelas que são mais úteis e fáceis, é claro. E a primeira delas é muito útil para quem costuma ter esse problema aqui. Que aqui, por exemplo, eu tenho artigos, materiais para eu ler, só que olha só como que está o nome dos arquivos, não identifica em nada o que está ali. Isso acontece, você recebe material que já está assim, ou então, por descuido, acaba salvando dessa forma, e você não sabe o que tem dentro desses arquivos. Então, o Mendeley ajuda muito nessa questão. Para você inserir esses PDFs nele, basta clicar e arrastar. Clicar e arrastar para ele. Veja que ali estava 1, 2, 3, 4, 5, mas aqui ele já identificou o título, os autores, os dados desse artigo. Não precisa ser só um de cada vez, como eu fiz, você pode clicar em vários e arrastar para o Mendeley. Assim como você também pode pegar uma pasta inteira e já importar para o Mendeley. E outra coisa que é muito legal que ele tem, que veja só, eu vou clicar em um aqui só para mostrar. Aí clica com o botão direito do mouse, tem essa opção aqui, ó, Rename Document Files. O que vai fazer? Ele vai mudar o título que está lá 1, 2, 3, 4, 5 para os metadados que eu escolher. Aqui, por exemplo, tem autor, título, ano. Aí eu posso ir, por exemplo, aqui só vai ficar autor e título, para ele renomear o arquivo em PDF. Então isso é muito útil. Eu vou dar OK e ele vai renomear lá para mim. Veja que aqui, ó, estava 1, 2, 3, 4, 5 entre parênteses 5. Aí aqui ele já colocou o nome dos autores e o título. Então isso facilita muito. Para entender melhor, eu vou fazer com os demais. Selecionei todos eles, cliquei em Rename Document Files. Aqui eu vou colocar ano também. Se você quiser, pode usar aqui, por exemplo, para separar por hífen, por vírgula, do jeito que você preferir. Colocar por hífen. Vamos ver como ficou. Olha lá, todos eles estão começando com o nome do autor e depois com o título do artigo. Então essa é uma forma de resolver esse problema aí que muita gente tem. Ok, então falamos aí da primeira forma de estar importando materiais para o Mendeley, que é quando eu tenho arquivos no meu computador, deixam eles com o nome ou não. O Mendeley importa os metadados desse material. Não posso assegurar que em 100% das vezes ele vai importar tão automaticamente e tão corretamente todos os dados como ele fez nesse artigo aqui.
ele costuma ter bastante sucesso, mas vai ter casos que não vai dar tão certo assim. Vai faltar talvez o volume, o ano, o nome de um dos autores, mas mais para frente a gente vai ver como resolver isso. A outra forma agora que eu vou falar é quando você está navegando num site. Você pode já importar direto num site que sejam bases de dados, essas coisas assim. Aí o primeiro passo é no próprio site do Mendeley. Você dá uma giradinha até lá no final e clica aqui em Install to Web Importer. Aí aqui você clica nesse botão, segura e arrasta até a barra de favoritos do seu navegador. Dos navegadores que nós testamos, funcionou muito bem no Chrome e no Mozilla Firefox, que é o que a maioria das pessoas utilizam. Então vamos supor que você está navegando numa base de dados, como aqui, por exemplo, a Scopus, né? E teve algum artigo que você achou legal, gostaria de mandar para o Mendeley, porque você vai usar na sua revisão bibliográfica, vai querer citar. Então eu com o artigo aberto aqui, eu clico nesse Save to Mendeley, ele vai abrir aqui. No caso eu já estou logada, tá? Mas se você não estiver logado, ele vai pedir para você logar no Mendeley da internet, mas é tranquilo também. Aí veja que ele já identificou o título, né, os autores, dentre outros metadados. E aqui você escolhe para que pastinha você quer mandar esse registro. Uma coisa que eu quero deixar claro só, aqui ele não está salvando o PDF. Em alguns casos é possível que ele salve os metadados e o PDF, mas nesse caso aqui não, ok? E clico em Save. É possível salvar como a gente fez aqui, assim como uma lista. Então aqui eu estou com a lista de resultados, tem um monte de material aqui. E se eu clicar no Save to Mendeley, ele vai abrir essa janelinha exibindo a lista dos artigos que estão nessa lista de resultados. E a partir daqui eu vou clicando no maisinho para escolher os que eu quero que salve no Mendeley. Eu posso também clicar em Save All, que vai salvar todos os que estão aqui. Okay, acho que tem uns 20 aqui. Beleza. Aí ele funciona em muitas bases de dados. Tá? Aqui estão as bases de dados que ele suporta, então tem muitas interessantes, como por exemplo a PubMed, a Science Direct, que é de texto completo, Gestor, né, que tem mais material antigo, a I3E Explore, que é bem legal para o pessoal de engenharia e ciência da computação, dentre outras, a Springer, que é muito boa também, a Web of Science. Então, assim, ele funciona em várias bases de dados de alto calibre, como vocês estão vendo aqui. Aí, vou fazer questão de mostrar o Cielo, que o pessoal usa bastante. Aí só tem um probleminha. Por enquanto, o Cielo ele não está conseguindo salvar uma lista. Como aqui, por exemplo, fez uma busca, claro que uma busca bem ampla, ele não está conseguindo identificar a lista, né? Veja aqui que ele falou, não foi possível detectar os metadados, né? E para você criar aqui. Porém, se você usar um artigo de cada vez, você deixa aberto aqui o artigo que você quer salvar, por exemplo, esse daqui. Aí clica em Save to Mendeley. Aí nesse caso ele consegue, veja, tirar todos os metadados. A única coisa é que aqui ele pegou os metadados em inglês. Você pode mudar depois lá, a gente vai mostrar como. Você escolhe a pastinha e ele manda para o seu Mendeley. Veja que nesse caso, como o Cielo é uma base de texto completo, ele está dando a opção de você baixar já o PDF junto. Então, em base de texto completo, vai ser possível, em alguns casos, estar baixando o PDF junto. Ok? Então, essa foi a segunda forma. A terceira forma, ela é mais conhecida para o pessoal que já usa gerenciador de referência há algum tempo, que é quando você está numa base de dados ou num site de busca, você exporta um arquivo de código assim, e importa no Mendeley. É assim que funciona no Parthenon, que é o buscador da rede de bibliotecas da Unesp. Então vamos ver como que funciona no Parthenon. Aqui a gente fez uma busca. Tem materiais digitais, materiais impressos, como esses primeiros livros aqui. Aí quando está aqui, você vai ter que salvar um por um. Em qualquer uma dessas
abinhas, você vai clicar em enviar para e escolher Export His. Ok? Essa janelinha aqui é só dar OK. Ele vai pedir para você fazer o download, escolher uma pastinha para fazer esse download. Okay. Aí lá no main de desktop, você vai vir, você vai clicar e arrastar. Aqui foi que eu salvei um registro só. Vai clicar e arrastar para o seu main de desktop. Veja que ele já pegou aqui o título e tal. Em alguns casos vocês vão ver que ele importa com mais sucesso os dados nesse tipo de arquivo do que no Web Clipper, que é o caso do Parthenon. O Web Clipper ainda não está funcionando, mas acredito que em breve pode ser que funcione, porque o Mendeley está evoluindo muito rápido. Aí é possível também você salvar mais de um ao mesmo tempo no Parthenon, só vai precisar de um passinho a mais. Vamos lá? Aí você faz a sua pesquisa, você tem que estar logado. Aqui eu já estou logado, que se não tiver é só clicar em identificação e entrar com o seu CPF e senha de 4 dígitos. Aí o que acontece? Você vai ter que, o que você escolher, você vai ter que mandar para o meu espaço. Para quem não sabe, é só clicar nessa estrelinha aqui. Aqui eu cliquei em mais 3, que os registros desses materiais vai aqui para o meu espaço. Aí aqui no meu espaço vai ficar essa listinha dos meus materiais favoritos. Então a partir daqui eu posso escolher alguns para mandar lá para o Mendeley ou todos, se eu clicar aqui em cima. Aí o que acontece? Selecionou, clica aqui em enviar para HisBus2 e clique em ir. Vai ser o processo similar, né? Ele vai abrir essa janelinha, você dá OK, vai pedir para fazer o download e vai salvar em uma pasta do seu computador. Aí lá no main de desktop, você clica nesse arquivo que está com todos os registros e arrasta. Aí ele já vai salvar os metadados. Veja que aqui ele não salvou o PDF. Sempre que tem um PDF, está esse símbolozinho aqui do PDF para você abrir. Antes de prosseguir, só estou esquecendo de falar, para quem tiver de repente dificuldade de clicar e arrastar de uma janela para outra, você pode adicionar os arquivos por aqui, ó, DD Files ou Folder, e pede para puxar a pasta ou o arquivo que você quer inserir no Mendeley. Ok, então já vimos aqui 3 formas, vamos ver a quarta. A quarta forma é você já programar para o Mendeley observar uma pastinha, aquela pasta que de repente você sempre salva os PDFs dos seus artigos que você vai ler. Você programa para ele estar já observando essa pasta e puxando os arquivos para o seu Mendeley. Essa é uma forma que é pouco usada, porque assim você vai ter que ter a disciplina de só colocar artigos, só colocar suas bibliografias, as coisas que vocês vão ler lá, porque se você colocar PDF de uma outra coisa, ele também vai puxar. Depende de algo que você nem tem nada a ver com a sua pesquisa, tal, ele vai puxar. E outra coisa também, ele não puxa documento que está em Word, que está em LibreOffice, somente em PDF. Ok, agora a quarta forma de estar inserindo metadados no seu Mendeley é aqui, Literature Search. Então aqui você faz uma busca, que nem essa que nós fizemos, e aqui você já pode adicionar para o Mendeley. Então, vamos supor que eu preciso citar esse artigo aqui da Nature, ok? Mas eu não tenho o PDF dele aqui para arrastar. Eu não quis entrar na base de dados, eu já, pelo próprio Mendeley, eu posso fazer uma busca e inserir. Então eu clico aqui em Save Reference e ele já vai aqui para o meu Mendeley. Quando tem esse símbolo aqui, significa que ele já pode puxar para você também o PDF. Nesse caso aqui, ele puxou apenas os metadados. Quando você inserir alguma coisa e não achar, nossa, não sei para que pasta foi do Mendeley, que nem eu que estou com muitas pastas aqui, você clica em Recently Added
E aqui tem os que você adicionou recentemente. Então veja aqui, ó, esse daqui, que a gente não viu para onde foi, tá aqui. Daí a partir daqui eu posso clicar e arrastar para a pastinha que eu gostaria que ele ficasse. Tranquilo. Então, ok. Ainda se você, nenhuma dessas formas você não conseguiu inserir os metadados do material que você precisa citar, tem ainda o manual, que é esse aqui. Só que assim, acho que dificilmente você vai precisar utilizar esta forma, porque você viu que tem muitas mais simples, que é, por exemplo, inserir no PDF direto, que é navegando na base de dados usando o Web Importer, e até mesmo Literature Search. Se for coisa clássica, com certeza você vai encontrar aqui no Literature Search, porque alguém já inseriu esses dados na rede do Mendeley, aí você puxa para a sua biblioteca pessoal. Então, até aqui a gente viu como inserir os metadados ou os PDFs dos materiais que você está utilizando, que você está lendo e que posteriormente você quer citar. Outra coisa que as pessoas costumam perguntar bastante é no caso de ter coisas registradas em outros gerenciadores de referências. Aqui em Tools, se você for em Options, verá que tem essas opções aqui no caso do Bibitex e do Zotero. Então, ou seja, no caso do Bibitex e do Zotero, você pode puxar aqui e também fazer uma sincronização. O Zotero, essa sincronização pode até mesmo ser contínua. Então, você pode, de repente, utilizar os dois ao mesmo tempo. Agora, também no caso de outros gerenciadores de referência, a maioria deles vai ser possível você exportar um arquivo RIS.RIS e daí é só arrastar aqui para o EndNote que você consegue puxar esses registros. Vou mostrar como, por exemplo, no EndNote. Então, aqui no EndNote tem algumas coisas salvas. Aí lá na abinha formatar, eu tenho essa opção aqui, exportar referências. Aí aqui eu seleciono a pasta que eu quero, tal. E em estilos de exportação, eu escolho esse daqui, ó, Huffman RIS. E salvo essa exportação. Aí depois eu abro ela lá no Windows Explorer mesmo. E salvou esse arquivinho aqui, Export List ou um outro nome que você der. Basta você clicar e arrastar aqui que ele já vai extrair os metadados, como nesse caso aqui. Lembrando que se tiver faltando informação no registro do EndNote ou do outro gerenciador de referência que você está utilizando, aqui também vai vir faltando, que nem, por exemplo, esse daqui está faltando os autores, a revista e o número de páginas. Então, é uma coisa que você vai ter que preencher. Aqui tem o DOI, vamos ver se dá certo procurar. Ah lá, veja que fazendo a busca na lupinha do DOI, ele já preencheu aqui o autor e os outros dados que estavam faltando. Então é muito legal quando vem. Essa é uma função, por exemplo, que o EndNote não tem, por enquanto, né? Talvez aí por conta da concorrência, pode ser que com o tempo ele coloque algo do tipo também. Então é simples, se você usa um outro gerenciador de referência, for Bibitex ou Zotero, dá para você conectar. E no caso de um outro, você pode exportar um arquivo .ris e puxar no Mendeley que ele já vai extrair as informações. Agora, antes de prosseguir para a parte de como você faz a leitura dos arquivos em PDF dentro do Mendeley, eu queria mostrar para vocês como faz para adicionar um arquivo nos registros
que não tem o PDF anexado. Então, veja, nesses registros aqui, que tem esse símbolozinho, eu tenho um PDF anexado. Então, se eu der 2 cliques, vai abrir o PDF e tal. Mas esse daqui, por exemplo, está sem. Porém, agora eu consegui o PDF dele e quero adicionar para eu poder usar as ferramentas de leitura do Mendeley. Então, é simples. Tem aqui a parte de registros. Basta eu rolar um pouquinho. Aqui tem Files, ADD File. Eu clico em ADD, ele vai abrir essa janelinha para adicionar o material. Daí é bem simples, 2 cliques ele adiciona. E já a partir daqui eu já posso usar então a parte de leitura. Aqui em ADD File você também pode adicionar outro tipo de arquivo, como por exemplo uma figura ou mesmo um arquivo de doc, de Word ou LibreOffice. Agora, prosseguindo, a gente já vê algumas funções dentro do Mendeley que ajuda muito a parte de leitura. O que acontece? O próprio Mendeley tem um leitor de PDF, então nele mesmo, se você clicar 2 vezes, abre o PDF do material e aqui você pode ler. E qual que seria a utilidade de ler aqui no Mendeley? O que eu acho muito legal, e não só eu, mas muita gente, é que você pode grifar aqui alguma coisa que você acha importante, ok? E também fazer comentários. E fazer comentários é muito legal, que assim, deixa eu achar um artigo que eu já fiz bastante comentário. Então, aqui eu tenho um artigo que eu li há um tempo atrás e fiz muita anotação porque eu achei ele interessante. Aí aqui em notas aparece tudo que eu fiz comentário, então isso é muito útil para você pesquisar de repente um artigo que você leu no passado e você quer citar alguma coisa dele, mas não lembra muito bem que página que está. Então aqui fica muito fácil você achar, porque se eu clicar aqui, ó, ele já vai direto para aquele trecho que eu grifei, que eu achei interessante. Então isso facilita a vida. Facilita a vida para você encontrar as partes que você quer citar de um material, ou então o que você achou interessante para você rever. Isso daqui é uma parte que eu achei assim, muito legal e tem muitas pessoas gostando. Mais alguns detalhes interessantes sobre os registros é que o Mendeley sinaliza quando ele não consegue extrair todos os metadados. Como nesse exemplo aqui, faltam os dados da revista, do volume. Então, uma forma de você conseguir esses dados sem ter que ficar digitando, extraindo do próprio arquivo, é clicar em Search by Title. O que acontece? Ele vai procurar na base de dados do próprio Mendeley se ele tem essas informações. Nesse caso, não deu. Se ele tiver, ele já preenche automaticamente. Se o documento tiver DOI e PMID, aí você também pode usar essas lupinhas que ele vai buscar os restantes dos dados. E outra coisa importante também é que pode acontecer em alguns momentos não aparecer aqui metadados que você precisa preencher, que são importantes. Aí eu vou mostrar como faz para aparecer. Aqui em Tools, Options, você tem aqui, ó, Document Details. Aí a partir daqui você pode pedir para ele mostrar nessa coluna algum outro campo que é importante. Por exemplo, ISBN, ali é um livro. Se para o seu caso for importante, você tica aqui que ele vai aparecer língua, por exemplo, e dá um apply. Aí ele vai começar a aparecer. Aqui, ó, já tem o ISBN, ele já preencheu nesse caso. Vai aparecer, você pode preencher, ou se ele conseguir, ele mesmo auto-preenche. Aqui, por exemplo, na minha biblioteca, um dado que no começo, um campo, desculpe, que no começo não estava aparecendo, esse daqui, data de acesso, e é muito importante, porque nas referências, isso é solicitado quando a gente consulta um documento na internet.
Uma função que o pessoal pergunta muito é se o Mendeley checa se há duplicatas na sua biblioteca pessoal. Sim, há essa função. Recomendo que quando você for checar por duplicata, você não deixe uma pastinha aqui selecionada. Você deixa aqui em My Library. Aí o caminho para se verificar as duplicatas é em Tools, Check for Duplicates. Aí aqui no caso não tem nenhuma duplicata, mas se tivesse, ele ia mostrar para vocês quais são e pedir para você mesclar ou apagar. É só para a gente dar mais uma olhadinha. Você vindo aqui, você tem tudo que está verdinho. Significa que você não leu ainda. O Mendeley, ele marca, né, como se você... Tudo que está verdinho você não leu. Lembra um pouco alguns softwares de gerenciamento de e-mail que faz isso. A estrelinha é tudo que você considerar favorito. Aí aqui você acha ela mais fácil, que é All Documents. E ele encontra, por exemplo, materiais que ele não conseguiu puxar direito os metadados, que pode, como eu comentei no início, que pode acontecer. Mas aí é tranquilo. Por exemplo, ó, tem um caso aqui que ele não pegou nada. Mas aí como que eu faço? Eu dou 2 cliques, aí aparece os dados. Aí é só copiar e arrastar aqui ou digitar. Pode acontecer, deixa eu ver se tem algum caso aqui, dele não identificar o tipo de material que é. Acho que eu não tenho nenhum exemplo aqui, deixa eu ver se esse, não, journal. Então, isso é uma coisa para o pessoal ficar bem esperto, viu? Então, porque aqui, às vezes, ele vai estar assim. Acho que todos que eu usei já estava certo. Ele vai estar assim, ó, generic. Aí você precisa escolher qual que é o correto. Nesse caso é um artigo. E colocar os outros detalhes que ele não puxou. Então aqui ele identificou que é uma tese, né? Ele só não colocou o nome do autor, então aqui é só digitar, né? E assim você vai inserindo os dados que ele não conseguiu inserir. Isso é importante, porque lá na frente, né, o que o pessoal mais gosta do Mendeley, que é a interligação que ele tem com o editor de texto Word e LibreOffice, que é para fazer citação e referência, muito do sucesso ou não dele fazer essas citações e essas referências vai estar de estar completinho aqui os dados. Aqui, por exemplo, está faltando alguns dados, né? Está faltando o ano, então precisa verificar aqui no livro qual que é o ano, quantas páginas tem, cidade, tudo isso. Aqui também, né? Então, deixando tudo completinho aqui, vai ter menos erro lá na frente quando for fazer a citação e a referência automática. Bom, e agora a gente vai ver tudo o que o pessoal mais tem interesse no Mendeley, que é a interligação que ele tem com o Word e com o LibreOffice para gerar automaticamente citações e referências. Depois que você instalou o Mendeley Desktop, você vem aqui em Tools. É que no meu caso já está instalado, então vai estar aparecendo no Install. Mas se você não instalou ainda, vai estar escrito Install MS Word Plugin e Install LibreOffice Plugin. Aí você clica aqui e vai instalar conforme você está acostumado a instalar plugins e programas no seu computador. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer quando você estiver usando o seu Word, aqui em referências vai aparecer essa seção que não tinha antes. Tinha essa daqui, né, que é do próprio Word e tal, e vai começar a aparecer essa daqui do Mendeley. Então, vamos fazer de conta que aqui tem um texto, que eu tenho uma citação,
e eu vou inserir uma citação. Então, eu clico aqui em Insert Citation. Lembrando que se você não tiver logado nesse computador, ele vai pedir para você logar com seu e-mail e senha que você criou quando cadastrou no Mendeley. E vai aparecer essa janelinha. Aí aqui você pode pôr uma palavra do autor, do título ou ano daqueles materiais que lá na frente a gente salvou no computador. Lembra que a gente fez uma pesquisinha lá sobre animal behavior? Então vamos citar ele. Ah lá, ele fez a citação aqui. Aí vamos supor, né, que já escrevi um monte. Colocar uma outra página e aqui seria as minhas referências. Lembrando que ele sempre vai inserir a citação ou a referência onde estiver o cursor quando você dá o comando. Então, aqui, vou inserir uma outra citação. Vocês viram que está diferente? Sabe por quê? Porque aqui está American Philosophical Association. Mas não, eu quero aqui, ó, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Pronto, ele já corrigiu. Então, beleza, fiz as citações, vou fazer de conta que é um artigo, um TCC. Terminei de citar tudo, agora eu vou inserir as minhas referências. Que aqui eu clico em Insert Bibliography. Olha só, ele já fez as bibliografias. Mas você vai falar para mim que está vendo alguns erros. Por exemplo, aqui, está tudo em letra maiúscula, está aparecendo London 2 vezes e aqui não tem a cidade. Então, vamos ver esse caso. Lá no Mendeley, você já tem, como a gente comentou no começo, que deixar tudo certinho. Então, aqui, se tiver tudo maiúsculo aqui, lá no Word vai aparecer tudo maiúsculo também. London, por que está aparecendo 2 vezes London? Porque está aqui em cidade e está aqui no Publish. Então, a gente apaga um. Vamos escrever London corretamente, sem ser todas maiúsculas. E Macmillan também. Aí eu vou apagar e inserir de novo. Aí veja que agora já ficou mais certinho aqui. Agora eu vou falar sobre o problema aqui de baixo, que no caso dessa referência aqui, que é de um artigo, está faltando a cidade. Esse é um defeito que, por enquanto, na norma BNT está tendo mesmo no Mendeley, né? Porque o que acontece? A maioria das normas do exterior não usa cidade. Basicamente, a BNT é a única. Então, é um campo que fica faltando. No caso de artigo de periódico, é a cidade. Okay? Aí aqui a gente pode inserir manualmente ao final. Até vou aproveitar para dar uma dica nesse vídeo, porque muita gente pergunta como que eu descubro qual é a cidade, principalmente de revista internacional como essa daqui. Uma dica muito útil é usar o CCN, o Catálogo Coletivo Nacional. Essa aqui é a carinha do CCN, o endereço é esse aí, ccn.ibict.br, e aqui você pode pesquisar pelo título da revista, se tiver ISSN e tal, e depois que você pesquisar vai aparecer assim, os dados da revista. Então veja que aqui a gente viu que a cidade é Nova York.
ok? Esse site também é útil para quando você precisa de uma revista que não está online, você quer saber que biblioteca tem. Então veja que nesse caso aqui essa revista tem na FURG e na USP. Então voltando lá para o Mendeley, eu venho aqui e escrevo Nova York. Como está tudo em inglês, aqui fica em inglês mesmo. Ok? Isso é legal você fazer no final, depois que já está todas as referências, aí você faz uma correção de uma vez só. A outra dúvida que pode surgir é o seguinte, né? Se você fez uma citação direta desse trecho e está sem página. Então aqui você pode inserir manualmente o número de página, estou pondo um exemplo fictício, e quando você para de digitar, ele vai perguntar se você mantém essa edição manual. No caso aqui eu vou colocar que sim, porque se você atualizar aqui em Refresh, sem colocar essa opção, ele vai tirar tudo que você digitou manual. Aí eu cliquei em Refresh, mas como eu pedi para ele manter essa edição manual que eu fiz, ele não alterou em nada. Agora veja que aqui nas referências, ele ainda está com essa falha também. Ele tirou aquilo que eu editei, por isso que é recomendável fazer essas alterações no final mesmo, quando já terminou de fazer todas as correções do artigo ou do seu trabalho acadêmico. É importante eu falar para vocês sobre o formato ABNT. No primeiro momento que você fazer a instalação do plugin no LibreOffice ou no Word, não vai aparecer a Associação Brasileira de Normas Técnicas aqui onde eu escolhi. Para isso você tem que ir em More Styles, se clicou em More Styles, ele vai aparecer essa listinha aqui, que no caso eu já selecionei, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí teria que vir aqui em Get More Styles e digitar o nome da ABNT, que é Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí, lógico, né, apareceu e todo mundo vai pensar, nossa, tem tantas, qual que eu devo usar? Dos testes que a gente fez, essa daqui, ó, dessa data, que é a mais recente, 1/5 de 2013, é que está mais completa. Ainda falta aquela questão da cidade e tal, mas assim, aqui está mais redondinha essa daqui. Convém, de tanto em tanto tempo, você entrar aqui em Get More Styles, ver se tem alguma atualização da BNT, instalar e ver como é que tá. Ver se está satisfazendo as suas necessidades e também satisfazendo os requisitos da norma. Então, por enquanto, essa é a mais atual e essa que está funcionando melhor de todas as outras. Por isso que é importante, mesmo você utilizando o gerenciador de referência, você conhecer a norma. Aqui no caso a gente está falando de ABNT, é importante para você ver se não está tendo alguma falha, algum erro. Ele facilita muito no quesito tempo, automatizar, sem dúvida nenhuma, é muito melhor do que fazer à mão. Porém, assim, não isenta de ter uma verificação humana para ver se está tudo ok, como a gente viu no caso dos próprios registros do Mendeley, se estão completos, e também quando você usa o plugin lá do Word, se está tudo de acordo. Então é importante conhecer a BNT, porém o gerenciador de referência ele ajuda bastante, desde que você conheça a norma. Bom, até aqui a gente falou então de usando o MS Word, que é um dos mais conhecidos, né, editores de texto, e como utilizar o plugin do Mendeley com o MS Word. Falando um pouquinho ainda do Mendeley Word, tem uma funçãozinha aqui legal que você pode clicar do Mendeley e arrastar para o Word a referência. Nesse caso, ele não vai fazer citação, e você não vai conseguir mudar o estilo de referência. Então, antes de arrastar para o Mendeley, você tem que vir em View, Citation Style, e escolher o formato que você quer que ele joga para lá.
eu vou deixar aqui a BNT mesmo. E agora é simples, então você clica aqui no registro que você gostaria de referenciar, clica e arrasta para o Word. Aí ele já monta. Só que nesse caso aqui, veja que ele não faz aqueles campos lógicos, né, no Microsoft Word, então você não vai conseguir mudar o estilo aqui, ó. Para ele é como se não tivesse nada aqui, é um texto comum. Mas isso é uma função interessante, às vezes para uma coisa rápida, precisa usar uma referência só, ele já monta aqui, ele joga já montado. Agora a gente vai ver como fica o plugin do Mendeley no LibreOffice. Não tem muito segredo também, ele fica até mais visível que no Word. Ele já aparece logo aqui de cara. Então é bem simples, você clica em Insert Citation, aí vai aparecer aquela mesma janelinha que você pode pesquisar por autor, título ou ano. E ele fez a citação. Aqui, ó, eu que digitei por engano aqui. Aqui você pode mudar o estilo, né? Ele vai mandar lá para o Mendeley, você muda o estilo. Um pouquinho só diferente do Word. E depois você insere a citação. Aqui não está no formato ABNT, mas para você mudar, basta clicar aqui em Choose Citation Style. Aí ele vai mandar lá para o Mendeley. Conforme eu falei na etapa falando sobre o MS Word, mas vou falar aqui também de novo, porque vai que alguém não viu aquele pedaço. Quando você vai instalar a BNT, você tem que vir aqui e pesquisar em Get More Styles, ver qual que é o mais atual. De todos que a gente pesquisou, esse daqui de 1/5 de 2013 é o que está mais, sim, completo de acordo com a BNT. Convém que de tempo em tempo você entre aqui e pesquise para ver se tem algum formato ABNT mais atual, que esteja satisfazendo melhor as suas necessidades e as regras da norma, ok? Então, eu vou clicar em Use this Style, clico em Done e volto ali. Então, veja que agora ele já corrigiu no formato ABNT, esse livro aqui está de acordo com o formato. Então, uma coisa que é importante falar é que, como vocês viram aqui, as citações vêm como se fossem citações indiretas, sem o número de páginas. Aí, se você precisar do número de página, você tem que inserir manualmente. Aí você clica em Refresh. Aí ele vai perguntar, você mantém essa edição manual? Aí você coloca aqui sim, para manter essa edição, senão ele apaga. Então, principalmente quando você clicar no Refresh, aí ele apaga isso daqui. Então, é bem importante estar atento a essa questão. Há também uma forma de você jogar, né, arrastar as referências para o LibreOffice. Só que nesse caso não tem como você ficar trocando o estilo, fazer citação. Ele somente vai copiar a referência de um ou mais registros que você queira inserir. Então isso é uma coisa sempre uma coisa mais rápida, para uma situação mais incomum, assim. Então, antes de você clicar e arrastar para o LibreOffice, você tem que vir em View, Citation Style e escolher o estilo que você quer que ele copie essa referência. Vou deixar como a BNT mesmo. Então, aqui no Mendeley, você clica no registro desejado e arrasta para o LibreOffice.
Veja que aqui ele já configurou então a minha referência. Só que nesse caso aqui, ele não está fazendo citação e eu não vou conseguir mudar o estilo, porque para ele é como se não tivesse nada. Eu posso até clicar aqui, ó, que não muda nada. Então isso é só para casos esporádicos. Posso também colocar mais de uma por vez. A gente está chegando no final desse vídeo e eu queria pedir para você que assistiu e considera que esse vídeo foi útil para você, que você deixasse nos comentários qual que é o seu curso, se você for da Unesp, ou então qual que é a sua universidade. Esse feedback é importante para nós, para a gente poder fazer vídeos que atendam cada vez melhor às suas necessidades. Agora estamos chegando ao final desta videoaula sobre Mendeley e vamos falar agora sobre o compartilhamento de material. Então, aqui nessa partezinha Groups, você pode criar grupos privados e grupos públicos. Então, veja, só que tem uma coisinha. Para você criar grupo, existem dois tipos de grupos, os privados e os públicos. Só que na versão gratuita do Mendeley, que é a que a gente está utilizando, você só consegue criar grupos privados de você mais 2 pessoas, ou seja, somente 3 pessoas podem estar utilizando esse grupo privado. E participar de grupos públicos, como eu, por exemplo, estou participando desse daqui. Então, aqui, no caso do grupo público, também tem um porém. No grupo público, você só pode compartilhar os metadados do material, não são compartilhados os PDFs. No grupo privado, você pode compartilhar PDF, ok? Que nesse daqui. Porém, aquele caso, na conta gratuita do Mendeley, é somente você, o proprietário do grupo, ou uma outra pessoa e mais 2. Outra coisa interessante também que tem no Mendeley é que você pode participar, na verdade, a partir do momento que você se inscreve no Mendeley, você começa a participar de uma rede social, científica, vamos dizer. Então, você pode se adicionar a outras pessoas e você também pode divulgar os seus materiais. Para divulgar os seus materiais, é simples, você salva eles no Mendeley. E eu vou fazer de conta aqui que na verdade eu não tenho nada, tá? E você clica e arrasta aqui to My Publications. Aí ele vai fazer essa pergunta aqui, para você ter certeza. Você concorda que você é o autor desses documentos e você tem permissão para deixar esses PDFs disponíveis no seu perfil. Eu vou cancelar porque isso aqui não é meu, só estava fazendo uma simulação, ok? Aí você vai perguntar, e como que eu sei quais materiais que eu posso divulgar? Então, a resposta está nesse site aqui, www.sherpa.ac.uk/Romeu. Então, acesse esse site, pesquise a revista no qual você publicou o seu material e veja se ela permite ou não que você publique o material que está lá numa rede como, por exemplo, o Mendeley, a rede do Mendeley, ok? É muito importante, só publique mesmo na rede do Mendeley o que você tem certeza que você pode disponibilizar online. Porque muitas revistas, principalmente as
de grande renome, aí elas não permitem. Então, sempre verifique antes de fazer isso, para evitar a dor de cabeça futura. Aqui, então, acaba o nosso vídeo sobre o Mendeley. Caso você prefira algum material em PDF, também está disponível no nosso site da biblioteca. No site da biblioteca, em tutoriais, tem aqui Mendeley, aí você pode baixar um material aqui que está em PDF com as instruções do Mendeley. Então aproveite agora que você aprendeu a mexer no Mendeley e já vai registrando tudo que você estiver lendo, utilizando lá, para quando você for fazer as suas citações, as suas referências, você ter mais facilidade. Não se esqueça também de sempre deixar completos os registros quando ele não identificar, que disso vai depender o sucesso lá da interligação do Mendeley com o Word ou o LibreOffice. Quero pedir para você que viu esse vídeo, que deixe aí nos comentários qual que é o seu curso, caso você seja estudante da Unesp. Caso seja funcionário ou professor, por favor, deixa também o departamento. Ou se você é de outra universidade, deixa para nós também qual que é o curso e universidade que você estuda. Para a gente fazer vídeos mais direcionados para vocês, é importante a gente ter essas informações.